Fala pessoal, beleza? Vamos continuar estudando aqui o nosso conteúdo de criminologia e a gente ficou de nesse bloco entrar nas escolas sociológicas as do século XX, beleza? Gente, os autores do século XX, começou lá na Europa e nos Estados Unidos, né? Perceberam que aqueles estudos de criminologia dos séculos anteriores não estavam legais, não estavam bacanas, não eram suficientes para explicar o fenômeno da criminalidade. Por quê? Eles começaram a perceber que eles estavam estudando a, o nascimento do crime, o comportamento do criminoso de forma muito focada no indivíduo, tá? Eles começaram a perceber que o crime estava relacionado também a outros fenômenos, não só ao comportamento do indivíduo, como às influências sociais também. Eles começaram a perceber que o crime não estava apenas relacionado a características biológicas, fisiológicas, mas também a determinadas características psicológicas do indivíduo e até mesmo da sociedade, tá? O que é mais estudado pela sociologia, não é isso? E aí, a partir do século XX, o crime passou a ser estudado e o criminoso com caráter biopsicossocial, com um enfoque de estudo mais amplo, com a visão mais ampla, mais complexa do fenômeno, tá? Quem primeiro percebeu, quem primeiro fez críticas aos estudos anteriores foi o próprio Enrico Ferri, representante da escola positivista, parceiro de Lombroso, que era quem focava muito no estudo biológico. Por que que Lombroso focava muito no estudo biológico? Ele era um cientista nato, né? Ele era médico, tá? Então ele era muito focado no estudo da fisiologia, da biologia, da genética, tá? Das características físicas do indivíduo, tá? E o Ferri começou a perceber essa falha na teoria positivista. E aí eles começaram a dar um enfoque não só biológico, não só individual, como um enfoque psicológico e sociológico. Aí a criminologia deixou de ter um enfoque microcriminológico para ter um enfoque macrocriminológico. Micro voltado apenas para o indivíduo, macro voltado para o indivíduo, para a sociedade, levando-se em consideração também aspectos psicológicos, tá? Por que eu estou falando disso? Porque esses termos já caíram a diferença de micro para macrocriminologia em questões de concurso. Beleza? E aí, antes o foco dos estudos de criminologia era na Europa e no século XX os Estados Unidos passou a produzir grande quantidade de conhecimento nessa área também, beleza? E aí a criminologia ela passou a ser mais experimental ainda, tá bom? Isso aqui a gente já falou. Vamos ver aí uma questão que caiu no concurso de perito aí. Polícia Civil de São Paulo, banca VUNESP, beleza? Acerca das correntes sociológicas da moderna criminologia, julgue os itens. Tem como alguns dos protagonistas, ó gente, sociologia, tá? Então já não tá falando, por exemplo, da escola de Lombroso, beleza? A positivista não era sociológica. Tem como alguns dos protagonistas o delinquente, a vítima e a comunidade, correto. A questão da VUNESP é adaptada para o padrão de certo ou errado do CESP, tá, gente? Professor, mas o CESP não faz só questão de certo ou errado. Verdade, você viu lá a de delegado de Goiás e a delegado de Pernambuco, né? Que era de múltipla escolha. Vislumbra o delito como enfrentamento formal simbólico direto entre dois rivais, entre o Estado e o infrator, que se enfrentam isolados da sociedade. Gente, viagem total, né? Quando a banca começa a viajar assim, tá? Você pode desconfiar fortemente de que o item é errado, tá? Você lê o negócio aí, você nem entende, ó. Ou eu sou muito burro, ou a gente não entende esse negócio aí, ó. Vislumbra o delito como enfrentamento formal, simbólico
e direto entre dois rivais. É muito abstrato. Quando a banca começa a viajar assim, você desconfia fortemente de que o item é falso. E aí, isso aí, ó, a gente chega à conclusão lá no final, né? Porque ele está falando de corrente sociológica. Aí lá no final do item ele fala que a criminologia estuda o comportamento do infrator e do estado isolado da sociedade. Se o enfoque é sociológico, como que estuda isolado da sociedade? Então ela dá essa viajada aí no começo, aí no final ela te dá a dica, né, de raciocínio lógico para você matar a questão, beleza? Você não fica nervoso quando você começar a ler esse negócio na prova, tá? Vai com calma, vai até o final, lê 2 vezes que você mata a charada. Considera como objeto de debate, entre outros, os aspectos político-criminais, beleza, as técnicas de intervenção social, beleza, isto é, o controle social, correto. A criminologia sociológica se ocupa, dentre outros aspectos, disso também, né? Tem como objetos de estudo a repressão do crime e a ressocialização do delinquente. Correto também, né? O ideal era que a banca usasse aqui mais prevenção, né? Porque repressão está mais relacionada ao direito penal. Ficou assim meio... O vocabulário ficou um pouco inapropriado. A gente tem que forçar a barra um pouquinho aí, né? Inadequação vocabular, a gente chama isso. Diferentemente das teorias clássicas e positivista, o enfoque no estudo do crime e do criminoso é sociológico. Muito bem. Então é essa daí a questãozinha para ser perito em São Paulo, né, gente? Criminologia. Beleza? Questão 51. Bora ser escrivão em São Paulo. A microcriminologia é uma das vertentes da criminologia. Beleza. Acerca desse conceito, julgue os itens. A microcriminologia dedica-se ao estudo do crime como enfoque social. Falso. A microcriminologia estuda o crime com enfoque no indivíduo. Então, gente, não adianta a gente ver a teoria e não treinar, porque a gente vai enganchar, viu? Dedica-se às pesquisas criminológicas de forma acadêmica e com ênfase teórica. Falso, porque a gente viu que tanto a criminologia micro como a macro, ela é uma ciência empírica, prática, intervencionista. Então ela não faz só essa abordagem teórica não, tá? Acadêmica não, tá falso. Também chamada de criminologia clínica, beleza? Criminologia, porque estuda o crime com enfoque no indivíduo. Estuda a pessoa do criminoso em busca, por exemplo, da sua ressocialização. Correto. Aplicação de criminologia clínica, o exame criminológico para o indivíduo apenado ser classificado dentro do sistema prisional. Ele passa por um exame criminológico com um psicólogo, com um psiquiatra, com um assistente social, tá? Tem enfoque, tá lá na Lei de Execução Penal, na LEP, tá, gente? Quem vai estudar aí para a Polícia Penal de qualquer estado, para o DEPEN, gente, tem que detonar a LEP, tá? A Lei de Execução Penal. É uma lei grande, é uma lei complexa. Então, compensa você começar a estudar com antecedência, tá? E muitas polícias civis cobram, muitas polícias militares também, até porque em muitos estados a polícia militar, a polícia civil dá um apoio no sistema prisional, beleza? Tem enfoque em fatores biológicos e psicológicos do indivíduo. Correto. A microcriminologia tem enfoque em fatores biológicos e psicológicos do indivíduo. Correto. Beleza? Gente, vamos lá? Agora a gente vai precisar dividir as escolas sociológicas em 2 grupos, tá? Essa partezinha aqui
é um pouco chatinha, mas tem um macete bacana que por exclusão você vai decorar todas, você vai memorizar todas. Poxa, professor, eu detesto decorar, não tem outra forma não? Gente, decorar não é legal, né? Inclusive, alguns teóricos aí da educação, da pedagogia, condenam a memorização, mas eu acho que a gente não deve ser rigoroso a tal ponto, porque o aprendizado também depende de memorização, ele não pode ser só memorização, mas ele também depende de memorização, e se a gente quer gabaritar as questões e garantir o salário, garantir o cargo, a gente tem de memorizar, beleza? Eu vou simplificar para você aqui. As escolas criminológicas, sociológicas do século XX, elas se dividem em duas classes principais, tá? As teorias de conflito e as teorias de consenso. Professor, como assim? Nós vamos ver aqui. Eu vou explicar em linhas gerais e a gente vai detalhar aqui. A maior parte das teorias são teorias de consenso. A menor parte são as teorias de conflito, que nós vamos ver que as principais são duas. Você vai memorizar só essas duas e o resto você vai assumir que são teorias de consenso, tá? Por que o resto você vai assumir? Porque nós vamos dar só as principais. Então, nós vamos trabalhar aí com 8, 10 teorias, você vai memorizar as duas de conflito e as demais você vai assumir que são de consenso para facilitar a sua vida na hora de resolver os exercícios e na hora da prova. Por quê? Porque a gente não pode prever que vai cair determinada teoria lá que nunca caiu. A gente só vai trabalhar com as principais que mais caem e que já caíram, beleza? Se caiu uma que nunca caiu, a chance de até eu errar na hora de resolver a questão é grande, porque tem muitas teorias aí que a gente sequer estuda, beleza? Gente, as teorias de consenso, que são a maioria, elas partem de qual princípio? Esses conceitos vêm lá da sociologia, é um pouco de viagem, mas a gente tem de entender. Resumindo, em linhas gerais, capítulos e capítulos de vários autores de sociologia criminal e de criminologia. As teorias de consenso, elas assumem, elas partem do pressuposto que a sociedade, para funcionar, precisa de regras e que os indivíduos e a sociedade aceitam essas regras e entendem elas como necessárias para a sociedade funcionar bem, para o Estado atingir as suas finalidades sociais, para os poderes do Estado atingir as suas finalidades, para as organizações sociais atingirem as suas finalidades. É um pouco de viagem, gente, mas é importante a gente entender isso aqui. Vamos aqui no slide. As teorias de consenso também são conhecidas como funcionalistas ou de integração. Gente, para facilitar a memorização, você associa a integração a funcionalismo no sentido de integração social, de consenso social, tá? E a funcionalismo no sentido de funcionamento da sociedade, tá? Nós vamos encerrar já já, tá? Para não entrarmos no horário do próximo professor, tá? Então, para as teorias de consenso, a sociedade assume a necessidade das leis, das regras, do ordenamento jurídico, do poder de coerção do Estado para que haja paz social. Como assim? Para as teorias de consenso, a sociedade atinge a sua finalidade quando as instituições se encontram em pleno funcionamento, tá? O Estado e os cidadãos aceitam essas regras e compartilham da necessidade dessas regras, tá? Nesse caso, as regras são aceitas e reconhecidas como necessárias para o funcionamento da sociedade. Para essas teorias, a regra é a paz social e as situações de conflito são exceções, tá?
Agora vamos para as teorias de conflito, também chamadas de teorias críticas, que são a minoria, que são as teorias radicais, tá? Vou até anotar aqui, porque tem uma escola da criminologia que é chamada de criminologia radical, tá? Então vou anotar aqui radicais para você memorizar, tá? Para essas teorias, a regra é que a sociedade vive em conflito, que o Estado existe para controlar. Voltando aqui na tela, diretor. Para essas teorias, o Estado existe para dominar as classes menos favorecidas, para as classes dominantes prevalecerem sobre as classes dominadas. Para essas teorias, as leis, o direito, servem para as classes dominantes dominarem as classes menos favorecidas. As leis funcionam como instrumento de opressão, tá? As instituições do Estado funcionam como instrumento de opressão. Gente, não vou nem falar aqui, isso remete, né? Você faz a sua análise aí pessoal e chega às suas conclusões, tá? Para não dizerem depois que a gente está adotando aqui determinadas ideologias políticas. Vamos ver aí o resumo do que os principais autores dizem sobre as teorias de conflito. A ordem na sociedade é fundada na força e na coerção, na dominação de alguns e na obediência de outros. Não há consenso em torno dos valores. Para essas escolas do pensamento criminológico, a regra é que a sociedade vive em conflito. As leis existem para as classes privilegiadas dominarem as classes menos favorecidas. E essas teorias têm fundamento no marxismo. Gente, desse jeito aí ficou fácil de entender, né? Agora nós vamos fazer a divisão que eu falei para você. Essas são as teorias de consenso, que são a maioria, tá? E essas duas aqui são as teorias de conflito. O que eu quero que você memorize? Eu quero que você memorize as duas principais de conflito, que é a teoria do etiquetamento ou da rotulação, e você vai entender por que ela é chamada de etiquetamento ou rotulação, e a teoria crítica ou radical. Aí, ó, crítica remete a conflito, né? Começa com C, que remete a radical automaticamente, beleza? Então essas duas, etiquetamento e radical, são as de conflito, e as outras são as de consenso. Escola de Chicago, associação diferencial, identificação diferencial, neutralização, anomia e subcultura delinquente. E aí você vai ver que isso cai em prova. Vamos ser investigador em São Paulo aí. São teorias de conflito. As teorias, gente, eu não ia fazer vocês memorizarem isso à toa, né? É porque eu quero que você garanta as questões e garanta o cargo. Então ele quer que as teorias de conflito das áreas criminais, essa não existe, né? Da identificação diferencial, essa existe, mas é de consenso. E da criminologia crítica, essa é de conflito, mas essa aqui é de consenso e essa não existe, então o item está errado, tá? Da desorganização social, essa é a escola de Chicago. Escola de Chicago é teoria de consenso, tá? Da neutralização é de consenso. E das áreas criminais, essa não existe, tá? Não conheço. Do conflito cultural, do etiquetamento e da associação diferencial. Associação diferencial é consenso. Então, esse conflito cultural eu desconheço, etiquetamento é de conflito, beleza? Da associação diferencial é teoria de consenso, tá? Subcultura delinquente, teoria de consenso. Estrutural funcionalista, teoria de consenso. Ele quer de conflito, só pode ser a letra E. Da criminologia crítica ou radical ou da rotulação. Viu aí como ficou fácil? Você memoriza só essas duas aqui, ó. Vou marcar com um asterisco bem grande aqui para você memorizar. Onde eu colocar meme é para você memorizar, beleza? E aí ficou fácil, gente.
Escola de Chicago é a primeira teoria de consenso, beleza? Nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá? Aí a gente estuda a Escola de Chicago e já emenda nas demais, beleza, galera? Espero que vocês estejam aprendendo, espero que estejam gostando. Vamos jogar duro, vamos jogar pesado para a gente garantir essas questões. Vocês estão vendo que é tranquilo, né? Nós estamos cada vez mais perto do fim aí, o conteúdo não é tão extenso. Se fosse só para jogar a teoria, a gente já teria terminado. Mas se eu jogar a teoria e não praticar com vocês, na hora de praticar vocês vão enganchar sozinhos e não vai ter o socorro, né? E aí, na hora da prova você vai enganchar. Então aqui a gente vê a teoria e pratica um pouco, que aí você sedimenta melhor o conhecimento na sua cabeça e depois você entra no nosso banco de dados de questões aí, que tem mais de 1 milhão de questões, filtra lá a criminologia pela banca, pelo cargo que você quer, desce o cacete lá estudando para ir para a prova garantindo 80, 90% das questões, beleza? Você tem direito de errar 10%, beleza? Eu quero que você vá com 80, 90%. Então tá bom, um abraço, bons estudos e até a próxima.